Vitória do Remo, quase rebaixamento do Paysandu e agora o Remo tem muita chance de subir. A gente vai falar muito disso no vídeo de hoje, mas antes disso, pessoal, chega com o seu like aqui. Muitas pessoas que passam por aqui não deixam o like no vídeo. Deixa o like no vídeo, pessoal, para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas. Se inscreve no canal se não é inscrito. Já se inscreve aqui e compartilha com seu amigo torcedor, que eu sei que ele quer ficar ligado no futebol paraense. Eu sou Alex Soares, falo diariamente aqui sobre futebol paraense, então já chega, se inscreve aqui no canal e vamos falar desse Repá, não é? Pois é, vamos falar do Repá, 3-2 para o Clube do Remo, golaço do Diego Hernandes de falta, a gente vai chegar lá ainda, mas vamos falar do que foi esse primeiro tempo. Bem diferente do que eu previa aqui no canal, esse primeiro tempo de Remo e Paysandu foi bem diferente. Achei que teria mais facilidade do lado do Remo. O Remo é uma equipe mais qualificada no momento, um elenco melhor. E a gente também vai chegar nessa parte. O Remo ele foi com uma tática muito definida, entregar a bola para o Paysandu. O Paysandu ele tinha mais a posse de bola, mas era uma posse de bola mais enganosa, era uma posse de bola defensiva. O Paysandu ele trocava muitos passes defensivamente. Já o Clube do Remo ele subia os blocos em algumas partes do primeiro tempo para apertar o Paysandu lá em cima e também descia para esperar mais um pouco o Paysandu errar com essa posse de bola. E num erro desses, o Remo ele cruza uma bola para a área e sai o primeiro gol de cabeça. O Caio foi muito feliz ali no cabeceio e o Remo abre o placar. Eu já pensei que aí o Remo controlaria mais as ações do primeiro tempo. Já vinha controlando, né? O Remo muito organizado no primeiro tempo, tendo muito em vista a sua tática, né? O Remo ele montou muito no que veio proposto a fazer no jogo, que era entregar a bola para o Paysandu e contra-golpear. E o jogo tomou outra iniciativa depois do gol. O Remo ele recua um pouco mais os blocos, espera um pouco mais o Paysandu. E o Paysandu tinha muita dificuldade com essa posse de bola. Até ainda incomoda um pouco o Clube do Remo, mas bem pouco para quem queria sair com a vitória, para quem precisava da vitória no Repá, né? O Paysandu ele se via numa situação que só a vitória ainda daria esperanças para escapar do rebaixamento. Já o Remo já tinha o controle da partida e o controle do placar, né? O Remo já tinha vantagem no placar e só precisava, vamos dizer ali, matar a partida, né? E a gente vai para o segundo tempo, depois desse primeiro tempo, na minha opinião, impecável do Clube do Remo, fez o que quis, fez o gol, deitou em cima da vantagem, controlou a partida. Então a gente via o Remo muito tranquilo no primeiro tempo. Mas tranquilidade essa que melhora, né, depois do segundo gol. O Remo ele chega ao segundo gol logo no começo do segundo tempo e ali eu já pensei que o Remo ele conseguiria vantagens para chegar num terceiro gol, num quarto gol, porque a gente via que a partida vinha se desenhando muito para o time visitante, no caso o Clube do Remo. Mas na verdade é que não foi assim, né? O Garcês ele desconta para o Paysandu e com esse gol do Garcês, o Paysandu ele volta para a partida imediatamente. O Paysandu ele começa a ser mais perigoso, começa a ter mais a bola. O meio-campo do Remo ele se perde, é tomado pelo meio-campo do Paysandu, que não vinha bem no primeiro tempo, errava muitos passes, tomava muitas decisões precipitadas, mas no segundo tempo, com o gol do Garcês, o Paysandu ele cresce demais na partida. A gente iguala o jogo em termos técnicos, né? O Paysandu ele com o ânimo do primeiro gol, ele empurra mais o Clube do Remo para trás. E num lance ali quase que meio que de sorte, né? O Paysandu ele chega ao empate e pronto. Aí o Repá ele vira igualdade total, aquilo que a gente está acostumado a ver, equipes de lado a lado se atacando. E a verdade é que aos 23 minutos, né, a partida ela já tinha um ânimo de cansaço de ambas as equipes. O Paysandu ele já atacava e o Remo já não conseguia mais correr atrás. O Remo atacava e o Paysandu também não via essa disposição para marcar. E numa bola numa falta, né, na frente da área, o Diego Hernandes, de extrema felicidade, consegue aquele gol.
um golaço de falta, né? Alguns dizem que o Matheus Nogueira poderia ter chegado na bola, mas eu acho que foi um chutaço. E o Remo sai vitorioso do Repar. Saldos desse Repar. Individualmente falando, eu acho que tem que ter uma menção honrosa do lado do Paysandu para o Garcês. O Garcês ele joga machucado, ele joga só com uma perna, e com uma perna o Garcês é melhor que todo o elenco do Paysandu, diga-se de passagem. E o Clube do Remo tem que se destacar o coletivo. Eu acho que o Clube do Remo ele tem um coletivo muito bom. O Marcos Braz foi muito criticado na época do Antônio Oliveira por ter trago alguns jogadores aí, né, que questionáveis para a torcida, mas eu acho que se não fosse esse diretor de futebol, o Marcos Braz, ele tem muitos contatos, muita experiência. Eu acho que se não fosse esse cara, trazer esses jogadores qualificados para o Clube do Remo, eu acho que seria outra coisa. E também o Guto Ferreira. O Guto Ferreira, apesar de eu achar que o Guto Ferreira ele começou bem o primeiro tempo, mas algumas tomadas de decisões ali em alguns lugares da escalação, eu acho que deixaram a desejar em decorrer do jogo, e ele corrige isso ao decorrer do segundo tempo, né? Mais para o final do jogo, o Guto Ferreira ele mexe para cima, e há de se destacar também a perseverança do Clube do Remo de não desistir até o final do jogo. O Remo ele ficou tentando, ficou martelando, mesmo com o time cansado, mesmo com o time entregue, o Remo ele continuou tentando, diferente do Paysandu, que recuou demais e poderia ter matado o jogo, sim. O Carlos Alberto, na verdade, eu acho que o Paysandu ele erra muito em algumas tomadas de decisões na temporada, e o Carlos Alberto é uma delas. Carlos Eduardo, desculpem. Pois é, o Carlos Eduardo é uma delas. E com esse erro do Paysandu, né, como eu disse, saiu a falta e o Clube do Remo sai vencedor. Mas há de se destacar um time que tem elenco, tem banco de reservas, e outro time que é um catado, é um remendado de jogadores que não servem nem para uma Série B de Campeonato Brasileiro. São jogadores catados em Série C, em Série D, e estão mostrando o resultado nessa temporada. O Remo ele briga até o final do campeonato pelo acesso, pega o Atlético em casa no Baenão. Eu acho também que o Remo sai vitorioso, busca a quinta vitória seguida. Aqui é isso mesmo, a quinta vitória seguida o Remo busca contra o Atlético nesse final de semana. E o Paysandu, rebaixado, deve jogar aí os amistosos que faltam para fechar a Série B do Campeonato Brasileiro. Viraram aí pré-temporada para o Paysandu esses jogos, porque o Paysandu não tem mais chance nenhuma. O Paysandu ele é rebaixado na noite de ontem completamente, na minha opinião, sim, pela matemática. Eu acho que o Paysandu hoje, se ele tiver chance, 0,001% de chance o Paysandu deve ter, mas também não dá para acreditar nisso, né? O Paysandu ele já está rebaixado desde o confronto contra o Volta Redonda, que o Paysandu ele sofre uma virada no Mangueirão. Então, na minha opinião, o Paysandu já caiu desde esse jogo. Um time que não ganha mais de 6 jogos na temporada, mais de 7 jogos, se eu não me engano, na temporada, não pode acreditar que vai vencer os últimos jogos que faltam todos sem perder para ninguém. Mesmo assim, não dá para escapar do rebaixamento, sendo que as outras equipes também não vão só perder, né? O Paysandu, da feita que você não depende de si mesmo, fica impossível de você conseguir resultados. Pois é, pessoal, essa foi a análise aí do que foi o Repar, que pode ser aí a quinta vitória seguida do Clube do Remo. Na minha opinião, tem totais chances de vencer o Atlético dentro de casa, né? Favoritaço. Mas deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo, o que é que vocês acharam do Repar. Coloque aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, vocês não estão deixando o like aqui no canal, hein? Deixa o like aqui no vídeo. Cara, isso dá trabalho, hein? A gente vem aqui todo dia falar de futebol. Deixa o like aí pra gente, para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas. E também, não esquece, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, é vídeo todo dia. Pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.